Ontem, na cidade de Itu, o presidente da República disse que o Brasil tem um viés autoritário, tende para o autoritarismo. O presidente não sabe o que fala. Primeiro, ele estava no lugar errado. O movimento republicano não nasceu em Itu, nasceu no Rio de Janeiro, a 3 de dezembro de 1870, com a publicação do Manifesto Republicano. Em Itu foi criado em 1873 o Partido Republicano Paulista, né, que vai ter uma longa vida até 1937 e que, infelizmente, não se pautou pela defesa da República em essência da democracia, porque o PRP foi a maior máquina eleitoral da história de São Paulo e do Brasil, marcado pela fraude, que o voto era descoberto pela coação, pela imposição, para a violência contra a oposição. Portanto, o presidente desconhece questões básicas da história política do Brasil, de São Paulo, né, do PRP, não sabe o que fala. Mas deixando isso de lado, vamos ao que nos interessa. Ele fala, é autoritarismo e agora nós vivemos uma harmonia entre os poderes. Ele está absolutamente equivocado novamente, né? Nós vemos uma desarmonia entre os poderes e, mais ainda, entre os poderes e o restante do Brasil. A questão do autoritarismo e democracia não se coloca da forma como o presidente tentou dissertar sobre o assunto, ele que tem poucas luzes e pouco conhecimento histórico, volto a ressaltar. E por que eu digo isso? A questão do Brasil é que, durante todo o período imperial, você teve um regime centralizado. Na Primeira República houve a descentralização. Quando vem o varguismo, você tem a centralização novamente. Quando vem a Constituição de 46, descentraliza. O regime militar centraliza e a Constituição de 88 descentraliza. Esse movimento de centralização, descentralização, marca a história do Brasil. Mas tem de ser destacado que as reformas, as poucas reformas sociais e a modernização do Brasil, ela ocorreu fundamentalmente nos momentos de centralização e não de descentralização. E por quê? Diferentemente dos Estados Unidos, em que o federalismo nasce de baixo para cima, do autogoverno das comunidades até as 13 colônias inglesas e a formação dos Estados Unidos da América no final do século XVIII, no Brasil o federalismo foi uma imposição do alto, do decreto número 1 do governo provisório que criou os Estados Unidos do Brasil, uma república federativa tal. Portanto, a questão que se coloca, né, está absolutamente equivocado. O que nós precisamos não é manter a dualidade centralismo, descentralismo tal. A questão fundamental é que nós precisamos ter uma estrutura democrática no país, uma república de fato. E uma república de fato ela não pode conciliar ou fechar os olhos para a questão da corrupção, para a questão da destruição da coisa pública, que é a essência, por definição, da república. A questão, portanto, entre autoritarismo e democracia, centralismo e descentralismo, não passa pelo que o presidente falou, passa por questões estruturais. Resumindo algo que nós sempre dizemos aqui e de há tanto tempo, a Constituição de 1988 deu o que tinha de dar. Hoje ela não consegue enfrentar as instituições criadas pela Constituição de 1988, os grandes dilemas nacionais. A pergunta é: para onde vamos, como vamos e quando isso vai ocorrer, essas mudanças? Ninguém aguenta mais. Chegou o momento que as pessoas não suportam mais tudo que está aí. Portanto, a gente tem de sair dessa velha conversa de análise furada sobre o passado recente da história, conceitos vagos. O presidente chegou a falar, né, que nós vivemos um período de tranquilidade no Brasil. Ele acha que ele não sai na rua, ele não conhece a realidade do país do qual, infelizmente, ele preside. Portanto, o presidente, ao invés de falar, tem de agir. Menos palavras e mais ação, e principalmente combater a corrupção.